No programa Jovem Pan Esportes, especialistas falam sobre decisões de Luxemburgo. Quando tem alguma taça, tem que ir em busca. E é verdade. Ainda brinca assim, malandro foi o Corinthians. Foi o primeiro a sair da Libertadores. Uma rodada antes passa. Sabe por quê? Vai que ganha a Libertadores e vai pegar o City. É coisa pra 8. Vai que ganha? Que loucura, irmão. Não é só o Corinthians não, viu? O time brasileiro é melhor pular fora agora. Tá, mas então não tem que poupar hoje? Não! Pra garantir a vaga na Sul-Americana. Logo do jeito que tá jogando... Tem a cavalaria? Ô, Fabinho, mas só pra te informar que também a situação tá bem complicada no brasileiro, hein? Também. Se poupar pra dizer que vai ganhar no brasileiro, tem a garantia. Fudido, irmão. Você não pouparia ninguém. Ninguém. Eu vou te dar... Poupar quem desse grupo aí? Pelo amor... Os moleques de 23 anos, 24, tudo morto. Só que eu acho que seu treinador não tá te escutando tanto. Ele não tá mais escutando ninguém. Porque eu vou te dar a provável cavalaria do Luxemburgo. Vamos lá, eu vou dizer aqui, programa de informação. Eu não vou negar, vai. Tá, já pra começar te irritando... Não, vai, fala. Carlos Miguel. Bom goleiro, promissor. É o grandão lá, né? Monstro. Ué, mas aí vai poupar o Cássio? O Cássio merece um descanso, esse merece. Então tá bom, vamos lá. Já começou se contradizendo no primeiro. Não, vamos lá. Cássio só, vai. Rafael Ramos. O danadinho? Como é que você fala? Peraí, não tem, como é? Danadinho. Ancestrais, como é? Sassastrais. Não faz bem? Bem não faz, mal também. Também não faz. Tá, e aí, é bom? aí. Deve jogar ou o Fagner devia jogar? Não, deixa ele jogar, deixa ele se divertir um pouco. Loucura, ele só se contradiz. Você tá concordando. Ele falou que não a era pra idade. poupar. Gente, vamos pela idade. Vem no meu bonde. Vem. Tá bom, tô indo pra Vem no você, meu bonde. vai. Renato. Zagueiro? Vai jogar. Vai jogar. Que loucura, irmão. Porque ele entende que os reservas são titulares. Tá bom, vamos lá. Tá tudo no mesmo nível. Calma. Não tem que ter calma. Você viu que eu poupei 2 jogadores de Copa do Mundo, né? Pela idade. Vamos lá. Que loucura. Não precisa estar nessa... Vai. Murilo Tem que jogar. e Fábio Santos. Tem que jogar o Bidu. É arriscado o Bidu tomar a bola nas costas e a gente ficar de fora dessa parada. Então tá bom. Matheus Araújo ou Fausto Vera, mas provavelmente Matheus Araújo. Fausto Vera tem um botão de lesão. Deixa eu te falar uma coisinha, meu amigo. Você não tá tendo palavra nenhuma, porque por enquanto é só reserva, só o Murilo que tá aí. Quem é titular desse time? Só poupei os 2. Os 2 titulares poupei, pessoal, é tudo igual. Que 2, cara? Você já poupou Cássio, Fagner, Gil. 3 titulares. Mas você falou 2, já são 3. Gil, você nem falou o nome do Gil. O Gil tá fora. Tá bom, Gil, esses 3 deixa. O resto é tudo caminhão de... Desculpa a japonesada. Tá tudo bom. caminhão japonês, todo mundo se parece. Então vamos lá. Matheus Araújo, Juliano Tem que jogar, precisa. e Adson. Precisa. Caminhão de japonês. Pedro, ou seja, o Pedrinho que já tá vendido, É. Wesley e Giovani. Só me falta esse time entregar a paçoca pro... Mas, cara... É o time todo reserva. Você falou, não tem que poupar, Não, você mas- concordou com todo mundo. Não. Eu tô falando assim, lá atrás, essa cozinha, eu botaria o Hildo Alberto, 21 anos. 21 anos poupado. Roger Guedes, vai pra arena também. Irmão, tá Sabe- muito sabe- claro. sabe Ô, o que Fausto, tá tá muito parecendo, claro que o Fernando? Vanderlei quer é sair de perto da zona de rebaixamento isso- do Se Brasil. eu sou dono, Não, se eu isso- sou presidente do clube, eu digo, você tá maluco, irmão? Sabe quanto é a minha folha de pagamento? 25 milhões. Você vai chegar pra uma torcida, que é a segunda maior torcida do país, e dizer que tem que sair de competição? Manda embora na hora. Sabe o que tá parecendo? Manda isso? embora. Olha aí. Manda ó. embora. Eu chegar aqui pra família Carvalho e falar assim, eu quero que vocês me paguem bem e eu quero fazer só uma hora de canelada, me tira de jogo, me tira de programa depois do jogo, me tira de tudo. Eu quero que ganhar um salário bom pra fazer um negócio. Área. Sabe o que tá parecendo isso aí? Ó, personalidade. Tá Gostei. parecendo premiação isso aí. Tá parecendo que o Corinthians tá voando, cara. 20 milhões já foi em pagamento. Viu, Vampeta? Tá parecendo Olha que bem, o Corinthians tá deixa voando, eu te falar, os caras vão ser deixa eu te falar, poupados. deixa eu te falar. Olha, os caras merecem ser Por aí, poupados. é isso que eu tô falando. Deixa eu te falar. Não, Ô, Fausto, ninguém. a parada é o seguinte, ó. A folha de pagamento de 25 milhões. Terceira maior. Do país. Você... se o Corinthians for eliminado da Libertadores, continua na Sul-Americana se passar, né? Sim. Empatar hoje. O torcedor, quando vai lá ver vai ver o Corinthians. Tudo bem, a competição não é igual. Liga Europa, Copa da UEFA e Liga dos Campeões. É diferente. Mas sabe quantas pessoas vai? Mesmo sendo 40 Total. 40 mil, uma renda de 4, 5, 2, 3 milhões. Aí o cara vai dizer assim, eu quero sair fora.
Como é, meu irmão? Eu te pago pra você comandar. Eu quero que o meu time vá pra tudo. Não, mas eu não sei se vocês ouviram o Luxemburgo, a declaração dele, ele ficou clara, a declaração dele. Ele falou, ó, vocês precisam entender que nós não temos elenco pra jogar 3 competições. Mas aí... Aí não existe. Calma, É um comodismo. Não, eu sei que não é Mas você. ele falou isso. Falou, Mas por ele isso que eu tô falando. Nós não temos elenco para jogar 3 competições. O Corinthians tem elenco para jogar 2 competições, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Então isso aí que você está vendo, eu não me surpreenderia se o Corinthians caísse fora hoje. Não E me se cair fora, aí tem que... Calma aí, gente. Eu vou fora dentro da Sul-Americana. Sul-Americana. Sabe por quê? Porque não tem prioridade nenhuma essa disputa pro Corinthians. Ficou claro na palavra do Luxemburgo para mim. Ele é dono do Corinthians da torcida Mas do Corinthians. ficou claro. Foi ele que falou. Ele que falou. Não Eu sei que não é você, eu sei que não é você. Ele falou, olha, não é para jogar 3 competições de elenco que nós temos. Nós não temos condição disso. Então, se o Corinthians perdesse o jogo hoje para mim, não seria surpresa nenhuma. Sabe o que acontece? Pela declaração do Vanderlei, você acha até que ele quer. Livra de uma competição. Ele não ficaria, Ué, mas é. Mas não ficaria triste se fosse desclassificado, não. Pela declaração. Pela declaração. Vou pagar 25 milhões para jogar. A declaração que eu vi dele foi essa. Nós não temos elenco para disputar 3 competições. Foi claro. Claro. Então nós estamos disputando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então ele está falando para você e para todo mundo pra mim, que a diretoria dele... Então, para você e para todo mundo, eu falei que a diretoria dele é incompetente. Porque é o que o Vamp falou. Uma folha salarial de 25 milhões de reais, você não tem elenco... Então, ele está jogando na conta da diretoria. A diretoria é competente, gasta 25 milhões de reais por mês para não ter um elenco para disputar as competições. Sabe o que está parecendo uma estratégia? Essa estratégia do Corinthians aí, de olha, eu não vou disputar uma Sul-Americana porque a gente não tem elenco. Isso é ideia de time que chega a cair, que cai no ano em Campeonato Brasileiro. Isso é um pensamento muito pequeno. Isso não tem cabimento um Corinthians pensar assim. Vou ficar fora de uma competição, como disse o Vampeta, sendo a 3ª maior folha salarial do futebol brasileiro, cheio de cobra, cheio de jogador experiente lá. Eu lembro, Vampeta, que o cara ficava de fora de um jogo. Quando era o Romário que comia a bola e falava assim: nesse jogo eu não quero jogar. Porque eu já comi a bola lá, não tem tanta importância esse jogo. Mas não isso. Isso aí parece premiação aos caras que não estão fazendo nada desde o início da temporada. O time do Corinthians não está jogando absolutamente nada. O time do Corinthians não está fazendo por merecer absolutamente nada. Se a gente for levar a sério, realmente, o Corinthians não tem condições de estar numa Copa do Brasil. O Corinthians, estou falando pelo que a gente está acompanhando, não pelo que a gente imaginava que poderia ser o Corinthians. Porque eu jamais, no início da temporada, imaginei que o Corinthians fosse ter um início de semestre, um primeiro semestre tão ridículo como esse, né? Um início ridículo do Corinthians, vergonhoso, com jogadores rodados, jogadores que ganham uma fortuna, jogadores que tem que ser cobrado. O Vampeta tem razão, o Yuri Alberto tem que entrar num jogo como esse aqui e fazer 2, 3 gols. Tem que comer a bola. Cheguei de 24 anos, 25 anos. Você, pra mim, você poupar os caras é premiar os caras. Os caras, na minha opinião, caras que são folgados, se contentam em ficar em casa e ganhando grana. Então, pra mim, é premiar os caras, você poupar os caras num jogo como esse. Mas não tem time pra isso. Então você vai pro sacrifício, meu filho. Tá jogando nada brasileiro, tá jogando nada sul-americano, não tá jogando Libertadores, não tá jogando nada Copa do Brasil, jogando nada em nada. E qual é a segurança, mesmo com o time titular, Vampeta? Eu vou ser sincero, mesmo com o time titular hoje, você consegue colocar todas as suas fichas hoje num time titular do Corinthians contra um Liverpool? Pelo que a gente viu nos últimos meses aí, você não consegue nem garantir que o time titular do Corinthians iria vencer hoje. Você faz um plantão, foi pagamento para jogar um torneio, uma competição só? É cômodo pros caras. É cômodo pros caras. Bom, eu queria falar em cima disso. O Corinthians, os fatos mudam o rumo da história. Teoricamente, tá tudo certo, eu concordo com vocês aí. Mas os fatos podem fazer com que a história seja mudada. O Corinthians está tendo pavor da segunda divisão, da queda para a Série B. Esse é o grande pepino do Corinthians. Se afastar, como diz o Luxemburgo, se afastar da zona da confusão. É isso que o Corinthians... Essa é a prioridade do Corinthians. Top de linha. Tentar escapar da zona do rebaixamento. Porque a caminhada não é fácil, é muito perigoso.
Ele tem poucos pontos conquistados no Campeonato Brasileiro. Já estamos chegando quase a 1/3 da competição. Depois que fica numa situação perigosa, é muito difícil escapar. Até porque ele não tem mostrado força nem potencial para dar a volta por cima nesse pepino que o Corinthians está vivendo tecnicamente. Então é uma situação difícil. Todos nós aqui falamos que o elenco do Corinthians, embora seja caro, embora seja um elenco numeroso, mas a qualidade técnica não é bom. O Vampeta que conhece aqui, e toda hora quando fala de alguns jogadores do Corinthians, ele fala, meu Deus, é isso? Então, é isso. Então, quando eu falei, professor, assim, que ele falou, ele não entendeu. Eu falei Cássio, Fagner e Gil. Tudo bem. São 3 caras mais veteranos, mas o resto tem que segurar a onda, pô. Então mas eu tô dizendo, o que vai fazer o Vanderlei? O que eu faço? Eu imagino, está passando pela cabeça dele. Ele também está num aperto desgraçado. Tá certo? Quer dizer, ele sabia que estava entrando num pepino, num grande pepino, e a coisa não está prosperando. Agora, eu acho que tem que pôr os caras para jogar. Não dá, ele deve ter alguma informação, não dá. Eu nem acho os caras, o Vanderlei, talvez botar um time misto, ele botou todo o reserva. Mas ele deve ter informação. Eu estou dizendo, ele deve ter informação. O que eu faço agora? Coloco o time reserva, ou os jogadores que não estão jogando com muita frequência, e preservo para o que vem pela frente, que é Campeonato Brasileiro, que eu estou absolutamente empepinado. Porque ainda há uma chance na Sul-Americana. Mas na cabeça lá do Luxemburgo, parece que o Corinthians só pode continuar vivo no Brasileiro. Eu acho que o pepino é o Brasileiro. Pro Corinthians é o Brasileiro. A Libertadores foi pro espaço, Copa do Brasil é pro espaço, é tudo pro espaço. Não pode esse ano ficar pendurado e correr o risco de cair. O ano que vem é uma outra conversa, com outro presidente, imagino, com o Luxemburgo ou sem Luxemburgo. Não interessa. As dívidas vão continuar porque não vai ter uma varinha mágica de pagar essa conta vermelhaça que o Corinthians tem. Mas tem que escapar de rebaixamento. E aí vamos ver o que vai acontecer no jogo de hoje. Mas não é cômodo para os caras? Para os titulares? Eu não sei se é cômodo. Não é cômodo, eu acho que ele está desesperado. Eu acho que ele quer sair ali da zona de rebaixamento do Brasileirão. Mas peraí. O grande desespero do Vanderlei imagina um time desse do Corinthians. Do Corinthians no geral. Do Corinthians. Mas a diretoria tem que chegar nesses caras e falar assim, vocês vão entrar e vão resolver. Vocês têm que resolver. Pô, o salário tá em dia lá? O salário tá em dia? Eu sei, mas já devem ter falado várias vezes. Vocês têm que resolver. Mas você não tá falando com um jogador meia boca, você tá falando com caras ali de seleção brasileira. Eu acho que tá muito cômodo. Tem um monte de jogador de seleção brasileira ali. Seleção brasileira. Jogador que jogou pra... Não, hoje não. O Cássio, pra mim, é um goleiro... O principal jogador ali de seleção brasileira nunca joga. É o que eu falo. Não adianta você ter um jogador como o Renato Augusto se ele nunca joga. Quando ele joga, ele decide. Mas aí o cara joga 1 ou 2 jogos, fica 12 fora. Gente, o time do Corinthians é muito ruim. É o titular também. Também. Porque esses jogadores que o Fausto acabou de citar, o Fagner, o Gil, o Fábio Santos, não são os mesmos jogadores, pô, que tínhamos há 5, 8 anos passados. Não, eles envelheceram. Você não tem a mesma mobilidade do Gil. Você não tem a mesma... eu falei que vai para descansar. É lógico, você não tem a mesma aplicação do que tinha o Fagner na direita, que ele era um inferno, ia, voltava, subia, descia, com uma rapidez enorme. A mesma coisa do Fábio Santos. Eles não têm condição física para isso. O Muricy falou um negócio verdade. O jogador que vai para balada, por exemplo, não serve para o futebol hoje. Não estou dizendo que eles vão, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a necessidade física dos caras é gigantesca para jogar bola. Para jogar futebol hoje, o cara precisa estar muito bem fisicamente. Sabe quanto corria na época do Vampeta? 5, 6, 7 quilômetros. Sabe quanto corre hoje? 14, 15, 16 quilômetros. Então, quer dizer, é uma diferença brutal. Era fácil, né, jogar na época do Vampeta? Não era fácil. Era mais tranquilo. Na época do Vampeta... Era mais sossegado. Na época do Vampeta tinha uma coisa que os caras não têm hoje, que é qualidade técnica. Aí é um outro tipo de A bola corria. Hoje é um outro tipo de conversa. A qualidade técnica, você botava o meio-campo com o Vampeta, com o Rincon, com o Ricardinho. Olha a qualidade técnica.
Pega hoje que tem o Corinthians tecnicamente, é piada. E não é o Corinthians, todos os clubes. O seu Mengão, Andrade, Adílio, Zico. Bom, que a gente vai falar. Andrade, Adílio e Zico, era isso que tinha o Flamengo? Ó, o que tem hoje, vocês ficam discutindo aí. Ó, porque o Flamengo... O Flamengo tinha Andrade, Adílio e Zico. Esses caras de hoje não conseguem engraxar a chuteira desses jogadores que já teve o Flamengo. Calma, concordo. Não engraxa Eu concordo. Teve a gíria da... Mas também já teve... Jonas, já teve Obina melhor que tu, já teve Souza Caveirão. Quanto caiu. Calma, mas também melhorou. Não, você vê o quanto caiu tecnicamente. Hoje, tecnicamente, nós não temos mais jogador. Seleção brasileira é piada. A gente se vê o meio campo com Falcão, Cerezo, Zico e Sócrates. Hoje como é que é? Casemiro, Paquetá, Joelison, sei lá, não sei nem o nome. Então, quer dizer, é muita diferença técnica do que nós vivemos 5, 10 anos passados, ou mais, né? Do que nós vivemos hoje, gente. Hoje é um absurdo a qualidade técnica nossa. Qualquer jogador rotulado como craque e não engraxaria a bota dos grandes craques da história do futebol do Brasil. Então hoje um técnico que pega um time meia boca, nota 5,5, 6 o jogador, e faz um conjunto funcionar, a gente tem que valorizar. Vou te dar um exemplo do Palmeiras, vai. Olha aí, tem Gabriel Menino, Zé Rafael, Veiga no meio campo, não é isso? Era Dudu, Ademir, Leivinha, é muita diferença. César Sampaio, Mazinzinho, Evaí, Edilson, Edmundo de um lado, Rivaldo do outro lado. Acabou isso no futebol brasileiro. Acabou. Só que o Corinthians, além disso, o Corinthians envelheceu, além de não ter mais qualidade técnica, tecnicamente falando, envelheceu demais o seu elenco. Então o Corinthians envelheceu demais e a qualidade técnica é lá embaixo e está sofrendo as sequelas que está sofrendo. Mesma coisa serve para São Paulo, sabe? Um ou outro que conseguiu escapar um pouquinho por causa de condição financeira e contratar um jogador um pouquinho melhor. Porque nós temos um monte de babaiada no futebol brasileiro. De mulambada jogando futebol aqui no Brasil. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.